Olá, alunos do EAD do curso técnico de administração do IFTM. Esses áudios têm a função de orientar vocês em relação ao que foi colocado no material de apoio. Na verdade, não se trata de textos difíceis, né? E são textos que talvez vocês nunca tenham tido acesso a eles, e talvez por isso as dúvidas que vocês estão tendo. Então, uma vez que nós virmos do que se trata, vocês podem tentar fazer os exercícios para que fique claro se vocês conseguiram se apropriar do conteúdo. Então, o que significa isso? Discernir quando se fala em gênero textual, quando se fala em tipo textual. Qual a diferença de um para o outro, né? Primeiramente, o que é gênero textual? Então, o gênero textual, são todos aqueles textos que são produzidos no que nós chamamos de domínios discursivos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no domínio jornalístico, né, a palavra jornalístico já nos remete a uma série de textos, né? Ao jornal propriamente dito, aquilo que o jornal em papel antigamente veiculava, hoje não se encontram quase, né? Jornais em papel, escritos, talvez a gente encontre em bibliotecas, né? Mas ali a gente tinha vários gêneros textuais. A gente tinha as reportagens, as notícias, os artigos de opinião, os horóscopos, os textos que falavam a respeito da cotação de moedas, né? Moedas estrangeiras. Então, tudo ali eram gêneros textuais, certo? Às vezes apoiados por uma foto, né, que era colocada, por um desenho. Os quadrinhos que apareciam ali também na parte de cultura eram gêneros textuais, né, cada um com a sua finalidade comunicativa. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente vai criar um texto escrito, ou quando a gente vai falar, né, e aí o texto é oral, a linguagem é oral, qual é a minha finalidade como produtora desse texto? Eu preciso expor algum conhecimento para um público, eu vou fazer uma palestra. Então, aí eu preciso escolher o tema, né, que vai ser veiculado lá na hora, que vai ser abordado. Preciso saber quem é esse público, porque eu não posso usar uma linguagem extremamente elaborada ou técnica para um grupo que desconhece esse conteúdo, eles não vão entender nada. Às vezes as pessoas estão ali com esse propósito de escutar mesmo aquela palestra, mas se é um público leigo, de acordo com o conteúdo, esse público precisa estar com uma linguagem minha, né? Eu preciso usar uma linguagem mais próxima deles, porque senão não vou conseguir me comunicar. O mais importante é você se comunicar, não é? E a gente sabe que acontece a comunicação quando você tem um retorno. A gente percebe pela feição das pessoas, se elas riem de alguma coisa engraçada que você está contando, que elas estão entendendo, não é? Se elas concordam, às vezes elas concordam com a cabeça. E é muito interessante que a gente percebe que elas não estão entendendo, porque elas, no rosto delas, a gente consegue visualizar que elas não estão entendendo muito bem o que você está falando. Ou que algo que você falou naquele momento não ficou compreensível. Então, o objetivo da gente, quando vai comunicar, é se fazer entendido. Nem sempre a gente consegue isso, né? Muito bem, mas a gente tem que tentar. Então, tá. Então, pensando nisso, nos gêneros discursivos, quais seriam os gêneros discursivos da administração? Né? Os gêneros textuais da administração. A gente vai ter o memorando, né? A gente vai ter o ofício, a gente vai ter o comunicado, carta de cobrança, carta de aviso, né? Se eu não estou enganada. A gente tem uma série de textos. E aí, como eu vou produzir esse gênero textual? Se for um ofício, eu preciso organizar esse texto de uma determinada maneira. Os ofícios, por exemplo, eles têm uma numeração. Isso é uma questão de controle para quem está enviando e para quem está recebendo. Ok?
Então, existem padrões de gêneros textuais, não é? Se você vai escrever uma notícia, a primeira atitude é escolher um nome, um título, né, para essa notícia, e ali, rapidamente, né, porque as notícias não costumam ser muito longas, muito extensas, em 2 ou 3 parágrafos, relatar o que aconteceu com aquele fato, né? Contar esse fato que aconteceu no dia a dia de uma forma breve, sem muito aprofundamento. A gente conta aquilo que é essencial, tá bom? Então tá. Então aqui, eu retirei, né, do arquivo que eu enviei para vocês, alguns trechos, para que vocês possam seguir comigo aqui nessa exposição. Então eu começo ali com gêneros textuais, domínios discursivos, que foi isso que nós acabamos de falar. Onde são produzidos esses textos? Então nós temos o domínio publicitário, que são as propagandas, são os folhetos, né, as propagandas de televisão, os folhetos, os textos de outdoor, os banners, né, que a gente vê muito na internet, não é isso? Então, a gente tem vários tipos de publicidade. A gente tem o gênero acadêmico, né, que são os relatórios, os artigos científicos, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado. A gente tem o religioso, por exemplo, que são as orações, as ladainhas, né? Então, a gente tem uma série de gêneros textuais que são produzidos nos domínios discursivos por pessoas que têm a capacidade de produzi-los. Não é? Normalmente, quem escreve uma notícia é um jornalista. Quem escreve a reportagem é o jornalista, não é? Quem apresenta uma partida de futebol é um jornalista especializado em esporte. Né? A linguagem que ele usa é a linguagem oral, mas ele é uma pessoa que é capaz de fazer isso. Um leigo pode até conseguir fazer, mas ele precisa de treinamento para isso, né? Quem tem a capacidade mesmo profissional de irradiar um gênero textual como esse, que é uma partida de futebol, é um jornalista especializado em esportes, tá bom? Então, os gêneros textuais, eles são identificados por 3 características fundamentais. O tipo de tema que ele pode veicular, certo? A forma composicional, como é feita a redação desse texto, e as marcas linguísticas que definem seu estilo. Então, como eu falei, o que eu vou veicular? Uma partida de futebol. Que forma eu vou usar? Então, quando a gente ouve o repórter narrando, né, é uma narrativa, ele vai compor essa narrativa falando sobre os times, quem são os times, quais são eles, vai dar notícias sobre se eles já ganharam alguma partida anteriormente, ou vai falar sobre quantos pontos eles têm no Campeonato Brasileiro, né? E as marcas linguísticas que definem esse estilo são as palavras que ele usa, como, por exemplo, ocorreu um pênalti, ele vai bater uma bola em escanteio, né? Vai ser um tiro de bola pela lateral, houve uma falta, o juiz deu cartão vermelho. Então, tudo isso que ele vai falando, que ele vai esse vocabulário de que ele se apropria, que ele conhece, por já ter esse conhecimento do próprio contexto, que é a partida de futebol, isso vai estar ali como uma marca linguística, certo? Muito bem. Então, passando para o segundo slide, a gente vê aí que essas diferentes manifestações verbais, né, que são textos orais ou escritos, são organizados em gêneros textuais. E eles se referem a famílias de textos, porque têm características comuns. Então, lá no jornalismo, a gente tem vários textos que são parecidos. Temáticas diferentes, às vezes a estrutura do texto diferente. Né? As marcas linguísticas é que mostram isso. Um artigo, simplesmente, é diferente de um artigo de opinião. E esses dois podem estar no jornal.
certo? Em um jornal virtual ou em um jornal mesmo escrito, né, diagramado e feito ali para estar naquele papel. Muito bem. Então, o que significa isso na situação comunicativa? A gente não vai expor um texto usando qualquer gênero em qualquer lugar. Isso não funciona. Se eu for, por exemplo, sou um médico, sou uma médica e vou prescrever uma receita médica, eu posso fazer isso como se fosse uma notícia para o meu cliente? Claro que não. Então, a minha receita médica vem no papel, né, que é o canal, no papel, que é o receituário. Então, nesse receituário vem discriminado ali o nome do hospital, o nome da clínica, se é uma UBS, vem discriminada qual é a especialidade, ali ele vem em branco, né? A gente precisa colocar o nome dos remédios, colocar o nome do paciente, quais os remédios ele vai tomar, quantos miligramas tem cada um deles, quantos comprimidos vão ser tomados por dia, de quantas em quantas horas, e lá no finalzinho, o carimbo do médico com o CRM, mais a assinatura dele e a data. Então, eu não posso querer fazer isso através de uma notícia de jornal, né? Se todo mundo concorda comigo, certo? Então, se eu quero falar, por exemplo, sobre algo que é mais polêmico, mas eu quero falar não como uma redação do Enem, que é dissertativa e argumentativa, e aí eu tenho o tipo textual, né? Eu quero falar como se eu estivesse dando a minha opinião, que é algo que aparece muito nos jornais, é o artigo de opinião. Então, nesse caso, eu vou argumentar, eu vou usar argumentos contra o uso de drogas, a favor do combate à criminalidade, ao tráfico de drogas. Eu vou falar a respeito dos problemas que os usuários têm, não é? Então, todo esse contexto vai ser falado por mim, né? Ele vai ser exposto por mim, outro tipo textual, vai ser argumentado contra o tráfico de drogas e as drogas, outro tipo textual, que é a argumentação, mas quem vai estar falando diretamente com o leitor sou eu, jornalista. E aí eu vou defender exatamente o que eu estou dizendo. Não ao tráfico de drogas, não ao uso de drogas. Eu vou argumentar usando o quê? Falando que é crime, falando que o uso provoca o vício, provoca mortes, provoca o aumento da criminalidade, provoca a desarmonização da família, não é? E aí, claro, sempre chamando a atenção do leitor para isso, né? Então, a gente tem essa característica quando escreve o artigo de opinião. A gente fala com o leitor, né? A gente chama a atenção dele porque isso envolve o leitor nessa leitura, ok? Muito bem. Bom, então, se a finalidade é relatar para um grande público, né, um fato, o gênero vai ser a notícia, né? Se eu quero relatar um fato para o grande público, por quê? Muita gente vai ler. Artigo de opinião, algumas pessoas leem e não entendem, né? Porque ele está contextualizado em relação a algo que vai merecer uma crítica. E às vezes as pessoas não têm o hábito de ver televisão, né? Elas, quando conversam, não falam sobre o que está acontecendo, porque também não têm hábito de ver televisão, então elas não vão falar sobre isso, que é um pouco improvável, mas pode acontecer, né? Então, se eu vou relatar um fato que eu presenciei, eu chego para uma pessoa e falo, você não sabe o que aconteceu ontem, não é? E aí, eu vou contar um fato que eu presenciei na rua, um atropelamento, um acidente, um assalto, né? E aí eu vou noticiar isso, por mais que seja oral. Posso escrever essa notícia também se eu for jornalista, porque eu vou publicar isso vai ser publicado em um jornal, certo? Então tá, então até aqui estamos vendo gêneros e já começamos a ver tipos textuais. Muito bem, então, como que eu vou saber selecionar o gênero? Essa é a questão, né? Quais são as características de cada gênero? Bom, então,
para avaliar a adequação, eu preciso ver a finalidade que é colocada para a situação comunicativa. Eu vou prescrever um medicamento, eu vou escrever uma receita médica. Eu quero ensinar alguém a fazer um bolo, eu vou escrever uma receita culinária. Eu estou com um aparelho em casa que eu preciso montar. Eu vou ler um manual de montagem desse aparelho. Eu quero jogar um videogame. Eu vou ler o manual para saber como eu posso jogar esse jogo. Eu quero escrever uma notícia, sou jornalista, vou publicar, eu preciso escrever uma notícia. Então, os gêneros eles estão intrinsecamente ligados à minha finalidade comunicativa, ok? Então, se você trabalha em um escritório como técnica em administração e o seu chefe pede que você escreva um ofício, você precisa saber como esse ofício vai ser escrito. Ele é um documento, certo? E aí a gente encontra manuais, né, de modelos de ofício, né? Que olha só que maravilha. A gente não precisa ficar quebrando cabeça, muitas vezes, tentando fixar cada elemento do ofício, cada elemento de uma carta comercial. Existem livros que já trazem isso pronto. A gente só precisa trocar as referências, nome de quem vai receber, endereço de quem vai receber, nome da empresa que vai receber, não é? Então, aí a gente tem essa situação comunicativa que a gente vai usar como técnica de administração, né? Então, os escritórios de administração, as empresas, eles têm um domínio discursivo também. Bom, qual é o lugar de circulação? O lugar de circulação é onde que ele vai ser veiculado. Ele vai ser veiculado na outra empresa, na casa do cliente, no escritório do cliente. Depende de para quem eu estou enviando. Muito bem. E qual é o contexto de produção? Se eu sou funcionário de uma empresa e eu preciso enviar um documento para outra empresa, o lugar de produção é onde eu estou. Então, eu como funcionária, auxiliar administrativa, técnica em administração, eu vou produzir um texto da minha empresa. Então, na minha empresa vai vir o meu papel costuma ser um papel timbrado, ou se é um e-mail, né, comercial, ele pode vir com o logotipo da empresa, né? Então, aí isso mostra principalmente que é um documento sério, não é? Que não é qualquer e-mail que uma pessoa envia para outra. Então, ali no cabeçalho eu preciso colocar o nome da empresa, né? O e-mail da empresa, para que e-mail ela vai, qual é o assunto. Então, isso tudo tem que constar ali, porque sou eu que estou enviando. Eu, funcionária de uma empresa. Ok? Muito bem. Então, saber sobre esse gênero textual vai possibilitar que o meu discurso seja mais eficiente. Que quando ele chegar lá a outra pessoa, a pessoa vai entender do que eu estou falando, certo? Bom, e aí a gente tem, né, uma variedade de gêneros textuais enorme, né, por causa dessas questões da necessidade do ser humano de se comunicar. Muitas vezes, enviar um e-mail apenas não vai significar que aquilo é um e-mail comercial, que ele é sério, que ele precisa ser levado em consideração, não é? Ele precisa, muitas vezes, estar identificado como sendo um documento sério, que uma empresa está me enviando porque ela quer manter contato com a empresa em que eu trabalho. Quem vai receber sou eu. E aí eu vou compartilhar com a pessoa que seria responsável por responder esse e-mail. Se for eu, tudo bem. Mas se for outro funcionário da empresa, eu preciso compartilhar esse documento com essa pessoa, certo? Muito bem. E aqui, finalmente, a diferença entre o que é gênero textual e o que é tipo textual. Muito bem. Gênero textual, romance. Aqui eu tenho o domínio discursivo literário, como o conto, a crônica, a comédia, o teatro,
e outros mais que a gente tem, né, na nossa sociedade, né, que fazem parte de uma gama muito grande, né, de tipos de textos, de gêneros textuais, né, mas com vários exemplares, né? A gente tem um romance. Quantos romances temos em uma biblioteca? Não temos todos que foram editados no mundo inteiro, né? Porque é uma quantidade enorme de livros. Em uma livraria, por exemplo, quando a gente entra, a gente tem uma noção da quantidade de livros que nós temos. Todos romance dentro da livraria? Não. Ali tem de tudo, né? A gente tem romance, tem livro didático, tem, além da literatura, né? Tem muitas vezes revistas, né? Revistas com telenovelas, revistas com assuntos sobre cinema, ou então sobre televisão, ou sobre arte culinária, né? Então, são uma série de revistas e aí são gêneros textuais diferenciados. Agora, se eu tenho um romance, como é produzido esse romance? O texto que vem nesse romance. Qual é o texto que vem ali? Qual é o tipo textual do gênero romance? É a narrativa, a narração. Porque narração é contar um fato. Quando eu vou contar um fato, o que eu tenho principalmente é o fato. Sem um fato, eu não tenho como contar nada. Além do fato, eu tenho os personagens, eu tenho o enredo, né? O enredo é a apresentação do fato. Logo depois, eu venho com o conflito, né? Toda narrativa tem conflitos. Se ela não tiver conflitos, a narrativa não vai adiante. Depois do conflito, eu tenho o clímax, que é o ponto máximo dessa narrativa. E no final, eu tenho um desfecho. Então, para narrar, eu preciso dos elementos da narrativa. Então, eu tenho os personagens, eu tenho o enredo, eu tenho o narrador, eu tenho uma ação, eu tenho o tempo em que essa narrativa acontece, eu tenho o cenário que eu preciso descrever, não é? Então, todos esses elementos vão caracterizar esse gênero textual romance. Mas se a descrição ela não aparece ali? Aparece. Ela é um elemento, né? Ela é um tipo textual usado também como elemento da narrativa para poder enriquecer a narrativa. Se a gente não descreve como é o personagem, a pessoa que está lendo não consegue imaginar. Então, quando a gente lê uma narrativa, e às vezes alguns autores fazem isso, eles criam uma descrição minuciosa desse personagem, a gente consegue imaginar como seria esse personagem de acordo com a gente. Cada pessoa vai imaginar o mesmo personagem de maneiras diferentes, apesar de a descrição ser a mesma. Então, essa é uma característica que é importantíssima na narrativa, descrever um ambiente em que a ação está acontecendo, descrever o cenário. Então, tudo isso faz parte. Então, de novo, o romance é um gênero textual literário que usa o tipo textual narrativo e também descritivo. O currículo, ele é um gênero textual descritivo, porque ele vai trazer o seu nome completo, vai trazer o seu endereço, a sua formação, onde você trabalhou, lugar, data, o que você fazia, vai trazer quais são os idiomas que você fala, quais são suas experiências profissionais. Então, é um texto que não tem nada a ver com a narrativa. Eu não estou contando uma história a meu respeito. Eu estou descrevendo quem sou eu, profissional, professora graduada em letras, habilidades português e espanhol. Então, são características, na descrição são características de objetos, de pessoas, cenários, ambientes. Então, nisso aí, tudo, né? Eu vou escolher o que eu vou descrever e aí colocar as características desse objeto, dessa pessoa. Quando nós vemos o personagem sendo descrito, normalmente se fala, é um homem alto, moreno, de olhos castanhos, musculoso, forte, gordo, magro, alto, baixo, né? Bem vestido ou mal vestido, com uma fala
alta, fala muito alto, ou tem a voz muito grossa ou muito fina. Então, isso tudo tem a ver com a descrição das pessoas. E aí, a descrição dos objetos também vai acontecer assim, dos cenários, do ambiente, do mesmo jeito, ok? Bom, o gênero textual, artigo de opinião, eu já até mencionei, o jornalista, ou quem tem a função de escrever esse artigo de opinião, vai defender essa opinião. Né? Então, aí ele vai, normalmente são temas polêmicos, não é? Algo que está acontecendo na nossa sociedade e que ele vai debater como se estivesse conversando com um leitor. O leitor não tem como responder, não é? Porque o artigo está escrito, mas ao final ele pode até dar a sua opinião, né? Hoje pela internet é possível fazer isso. O que ele achou desse texto argumentativo, né? Desse tipo textual argumentativo, gênero textual, artigo de opinião, ok? E aí tem toda uma maneira também de produzir esse texto. Bom, eu quero dar uma palestra. É um gênero textual. Qual é o tipo textual que eu vou usar? Exposição. Porque eu vou expor a respeito de um conhecimento de mundo. Então, eu posso falar, se eu quiser, de uma maneira não 100% profissional, porque eu vou falar como uma paciente, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes tipo 1. Se eu quiser dar uma palestra para falar sobre quando ela surgiu, por que deve ter surgido em mim, como foi no começo, qual é a dieta que eu sigo, quais são os medicamentos que eu tomo, sempre foram os mesmos medicamentos, o que aconteceu durante esses 44 anos em que eu tenho diabetes. Então, é uma palestra que fala sobre o meu conhecimento de mundo em relação ao diabetes. E o fato de eu ter 44 anos já dessa síndrome, né? Que o diabetes é uma síndrome, eu vou relatar qual é a minha experiência. E quando eu falo até de uma forma profissional, porque a gente acaba se tornando um conhecedor, né, do que é o diabetes, de como tratá-lo, claro, a gente. Né? A gente não vai orientar outra pessoa que acabou de ficar diabética a como se tratar. E ela precisa procurar um médico. Mas eu posso falar sobre as minhas experiências como uma pessoa que é diabética. Então, eu vou dar uma palestra, certo? Isso aí é possível, ok? Bom, então aí eu vou apresentar esse conhecimento. Qual é a probabilidade de eu ter diabetes por causa de uma virose que eu tive? Não é? Uma das causas do diabetes, por exemplo, na infância, é a cachumba e a rubéola. Então, algumas pessoas que tiveram cachumba ou rubéola, elas podem se tornar diabéticas. Por quê? Porque elas criam, né? Elas criam, quando a gente pega a virose, o nosso corpo cria uma defesa. E essas células que vão nos defender, elas destroem as células que fabricam a insulina. Então, eu posso me tornar diabética, certo? Essa é uma das causas. Então, se eu falar sobre isso, não é? Eu estou expondo o meu conhecimento de mundo e algo que é real, mas que não é o único causador do diabetes, ok? Muito bem, então eu vou expor. Vou usar o tipo textual exposição para dar a minha palestra sobre a minha experiência como diabética. Muito bem, estou com uma bicicleta em casa dentro da caixa. Abri a caixa e tem ali um manual de montagem desse aparelho. E aí eu vou usar o tipo textual injunção. Por quê? Porque o texto injuntivo, ele nos auxilia a montar algo, a fazer algo. A receita culinária, por exemplo, ela usa a injunção. Ela primeiro lista a descrição, né? Ela lista os ingredientes, por exemplo, de um bolo, né? Vem ali listado as quantidades que eu devo colocar e depois coloque na vasilha da batedeira o trigo,
os ovos e a manteiga. Bata por 10 minutos. Depois que se tornar uma massa homogênea, acrescente 10 gotas de baunilha e por aí vai, não é? Então, ele está me mostrando como eu tenho que fazer o bolo, como eu devo fazer o bolo, o que eu devo usar e em que quantidade, certo? É como a receita médica, é a mesma coisa. Ângela Riva de Miranda, né? Primeiro, insulina Tresiba, 12 unidades por dia, pela manhã, antes do café da manhã, ok? Então, os textos injuntivos, eles têm essa característica. Eles vão aparecer nessa forma quase esquemática, né? Apesar de que em alguns deles também existe a exposição, porque ele explica, por exemplo, na bula de remédio, eles colocam lá reações adversas e ele vai expondo quais seriam as reações adversas, né? A bula é um texto muito interessante porque ele também tem o tipo textual descritivo e expositivo, porque ele vai expor e ele vai descrever quando ele coloca qual é a composição do medicamento. Assim como na receita culinária, ele descreve quais são os ingredientes e as quantidades. Isso também é descrição. Ele expõe como você tem que fazer. Bata a farinha de trigo, né? Ele vai falando, mas ao mesmo tempo ele está expondo como deve ser feito. Então vejam que os gêneros textuais, eles não têm apenas um tipo textual. Pode até acontecer, mas é muito difícil. Os textos, em sua maioria, eles não têm apenas um tipo textual. Eles vão ter vários tipos textuais. Então, não existe um gênero textual com apenas um tipo textual. Tá ok? Muito bem. Vamos ver agora, então. Aqui eu tenho um texto que eu coloquei no material de apoio para vocês. Então, o que eu estava esperando nesse momento? Que vocês lessem, né? Eu coloquei um gênero textual diferenciado, mas que acredito que quem lê revista, essas revistas que são para ler sobre... a gente chama de uma revista de variedades, né? Elas trazem de tudo. E nessa daqui, que é a Você S.A., que é uma revista que ela era vendida há alguns anos atrás, eu não sei se ela ainda existe nas bancas, ela falava muito sobre o ambiente da administração. E ela atendia tanto aos chefes quanto aos funcionários. Às vezes eles tinham dúvidas sobre o ambiente, né, de trabalho, algumas coisas que eles gostariam de saber ou de perguntar, e não sabiam a quem, não é? E aí o Max Geringer, que é o autor desse texto, foi contratado para colocar textos em que ele fazia isso. As pessoas perguntavam e ele respondia. Então, ele vai aconselhar as pessoas a respeito de alguns problemas que elas têm no ambiente de trabalho. Então, Chefe Não É Colega é um texto muito interessante porque ele mostra realmente algo que acontece muito nas empresas, que é quando o nosso chefe se torna, quando o nosso colega, desculpe, se torna chefe. O que esperamos dele? Porque nós continuamos colegas. O que esperamos que ele faça? Qual vai ser a atitude dele em relação aos ex-colegas? Ele vai se tornar um chefe autoritário? Ou ele vai compartilhar dos problemas que nós temos ou tínhamos quando éramos colegas? Então, aqui uma pessoa pergunta para ele sobre isso, né? E ele vai dar um aconselhamento, ok? Max Geringer, ele trabalhou durante muitos anos em uma empresa e ele fala com todo o conhecimento, né, que ele adquiriu nos muitos anos que ele trabalhou numa empresa, sobre essa problemática que acontece às vezes com os funcionários, né, que envolve a maneira como ele age dentro da empresa, a maneira como o chefe e os colegas agem com ele, sobre as dificuldades que ele encontra quando ele tem dúvidas sobre a função que ele exerce,
quando ele percebe, o que ele fazer, né, quando ele percebe que o chefe, por exemplo, não gosta dele e que ele se sente diminuído ou inferiorizado pelo chefe, o que ele deve fazer? Né? Então, eram textos que ele colocava nessa revista que eram muito bons, muito interessantes para quem está na administração. Bom, aqui ele começa com a resposta, né? Ele dá a resposta ao Célio, que é o funcionário, e depois ele aconselha o que fazer, certo? Então, isso aqui vocês vão ler para poder fazer aí o exercício que está aqui, né? Quando o texto termina, ele pede para você produzir, né? Que ele fala sobre, ao produzir o texto acima, né? O enunciador, que é o Max Geringer, ele tinha uma finalidade. E por isso optou por um gênero textual. Então, pensando nisso, vocês vão redigir um parágrafo. É um parágrafo apenas. Não é uma redação de colégio, 4 parágrafos. É um parágrafo apenas. E aí vocês vão dizer para mim qual é a finalidade comunicativa do texto do Max Geringer. O que ele quer com esse texto? Explicar. Explicar, né? Quero que vocês expliquem para mim. Max Geringer, no texto Chefe Não é Colega, ele explica ou ele aborda e aí explicar o que vocês entenderam sobre o texto. Eu até já falei sobre o que é o texto, não é? Acabei de falar. Então, é só fazer um parágrafo falando sobre isso e dizendo a que domínio discursivo ele pertence, certo? Então, vocês vão procurar isso no Google. O Google é uma ferramenta excelente para a gente poder aprender sobre gênero textual, sobre tipo textual, ali tem tudo isso. Então, vocês não precisam sentir dificuldades em relação ao que seria esse gênero textual, certo? Basta buscar no Google e provavelmente pesquisar ali, né? Provavelmente vocês vão encontrar, tá ok? Então, muito bem. Bom, nesse último slide, com relação à tipologia do texto, ele apresenta tipos textuais, né? Ele não apresenta apenas um. Então, se a gente for prestar atenção, Max Geringer, ele conversa com o Célio, né? Que é a pessoa que pediu o conselho. E aí ele conversa com ele a respeito exatamente daquilo que ele perguntou e ele vai dar a opinião dele e as sugestões dele para o Célio, ok? Então, aqui, o que eu quero saber é que outros tipos textuais existem no texto do Max Geringer. Indique, justifique seu uso e dê exemplos. Desculpa, eu coloquei dê, né? Dê exemplos. Então, se ele tem ali, vou imaginar, e ele está dando um conselho, ele é uma pessoa apta a dar conselhos sobre a questão administrativa, sobre como agir no local de trabalho, né? É algo que a gente precisa pensar. O Max Geringer está lá no Google, porque ele publicou livros a respeito disso, certo? Então, vocês podem ir lá ver qual é a capacidade dele, né? Qual é o conhecimento que ele tem sobre isso. Porque ele é uma pessoa confiável no que diz respeito ao que ele está dizendo, certo? Então, aí vai ficar mais fácil para vocês conseguirem perceber os tipos textuais. Ele está fazendo o quê? Como ele está colocando as informações dele, né? É um texto, a gente fala que é um texto discursivo, não é? Ali ele vai expor aquilo que ele está pensando, para que o Célio possa refletir e pensar no que ele precisa fazer, no que ele está fazendo de errado, no que ele está fazendo de correto, ou naquilo que ele precisa fazer, ok? Então, nós vamos ficar por aqui, nesses primeiros slides, e eu vou gravar mais alguns para poder enviar para vocês, ok? Até mais!